Pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, que acontece toda terça-feira e hoje num dia diferente, né? Num dia diferente do que a gente costuma se encontrar, porque eu tive que trocar nessa semana a nossa data, mas estamos aqui porque a gente não podia ficar sem esse Papo de Mãe, esse tema tão importante, tão necessário, tão pedido pelas mães de TDAH, que é a gente entender um pouquinho mais sobre o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que aparece muito com o TDAH e que muitas vezes também é confundido, né? Então muitas mães me perguntam sobre o TOD, me perguntam sobre esse comportamento mais opositor desafiador. A gente vai falar um pouquinho sobre esse perfil, essa criança que tem esse perfil um pouco mais opositor desafiador, para a gente entender, será que meu filho que está ali, né, com comportamento que eu considero como desobediência, né, um comportamento de não querer fazer aquilo que eu peço, será que é um transtorno? Será que é o TOD? Será que meu filho está com esse transtorno? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, a relação do TOD também com o TDAH, e na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre como é o tratamento de crianças que têm o transtorno opositor desafiador, que é o TOD, tá? Então seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui, seja muito bem-vinda. Sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga, trabalho, né, orientando famílias, atendendo crianças e orientando as suas famílias em relação ao TDAH, como entender e lidar melhor com o TDAH no dia a dia. E toda terça-feira, 19h30, a gente tem o nosso Papo de Mãe TDAH, que é o encontro onde a gente conversa sobre algum aspecto relacionado à criação de filhos com TDAH, algum tema relacionado a isso. E hoje a gente está fazendo na quinta-feira, porque na terça-feira eu não estava em condições de fazer a live, né? Quem está lá no meu grupo do WhatsApp, né, em outros grupos também que eu tenho para profissionais, eu coloquei lá, eu estou fazendo um tratamento nessa vista aqui, eu estou com uma inflamação aqui nessa pálpebra. Nunca tinha escutado falar que isso era possível, mas estou com uma inflamação aqui nessa pálpebra. E o que acontece? Tem que passar uma medicação, inclusive eu tô com ela, tá até brilhosa aqui, porque é uma pomada que a gente passa no olho. E na terça-feira eu atendi à tarde, tanto presencial quanto online, fiz vários atendimentos online à tarde. E aí à noite eu tava com dor na vista, inclusive eu tava com essa partezinha aqui meio inchada, e dor na vista, dor de cabeça. Acho que por conta de ficar na tela, né, acabar forçando um pouco a vista. Inclusive meu óculos não está legal, mas eu só posso fazer outro óculos, outro exame de vista depois que melhorar essa inflamação. Então, enquanto isso, estou com óculos que não tá muito legal para mim, então acabo no final do dia ficando com uma dorzinha de cabeça, né, uma dorzinha no olho, mas é uma questão mesmo do próprio tratamento, né, que sobrecarrega um pouco. E aí hoje eu não fiz atendimento online, então passei o dia trabalhando, mas não com atendimento online, então hoje não fiz uma sobrecarga e dá pra gente fazer a nossa live hoje, por isso que eu tive que trocar. Mas enfim, estamos aqui, né? Acho que esse tema é um tema muito pedido e é um tema que a gente não pode deixar para depois, não pode ficar adiando, né, para sempre. E além disso, né, quem tá aqui me acompanhando há um tempo já está sabendo um pouco, né, que eu dei alguns spoilers durante o mês de fevereiro. Semana que vem a gente fecha a nossa segunda live do tema e no final da live eu vou abrir inscrições para o meu curso de TOD. Na verdade ele é eu chamo de mini curso, é um mini curso só de nome, né, porque ele tem muitas aulas, então nem sei se eu posso chamar de mini curso, mas é um mini curso porque ele não é um curso tão aprofundado no sentido, assim, como é o meu curso de TDAH, por exemplo, né? Meu curso de TDAH para psicólogos e psicopedagogos, ele é um curso bem aprofundado, bem esmiuçado, tem todo o passo a passo, tem tudo ali, né? E quando eu chamo de mini curso, não é que ele é superficial e ele é um curso curtinho, não é isso. Ele tem uma quantidade de aulas significativa, mas ele é um curso que não tem uma profundidade tão grande. Ele é um curso que vai te dar um norte, tanto é que o nome vai ser GPS do TOD.
porque ele vai te dar aí um norte, vai trazer um guia, tanto na avaliação, né? Como é que a gente procede na avaliação do TOD, como é que a gente faz a avaliação no diagnóstico diferencial, né? Que é diferenciar o TOD de outros transtornos, e como é que a gente faz o tratamento, né? Quais são as diretrizes principais do tratamento, que a gente vai falar também um pouquinho na semana que vem, mas no curso eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Esse curso, ele é tanto para psicólogos quanto para psicopedagogos, mas professores e pais também podem fazer, tá? Por quê? Porque professores e pais também precisam conhecer o que é o TOD, né? Quais são os sinais, o que diferencia o TOD de outros transtornos, e também saber quais são as diretrizes, né? Quais são os tratamentos mais indicados para o TOD, tá? Então, quem é professor, quem é da área da pedagogia, quem é mãe, né, que tem filho com TOD, que queira fazer, também pode fazer, tá? Mas o foco principal são os profissionais que vão trabalhar, né, tanto na avaliação quanto no tratamento do TOD. Então, semana que vem, já fique preparada, né? Eu vou lançar o curso na semana que vem. As inscrições vão abrir somente no início de março, né? Na semana seguinte. Então, fica tranquila que dá tempo do mês virar, todo mundo conseguir entrar, tá bom? Mas vamos lá. Tá entrando muita gente... Opa! Bati aqui, desculpa. Tá entrando muita gente nova aqui que eu não tô reconhecendo o nome. Mas, mais uma vez, vou me apresentar. Eu sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga. Ó, a Lúcia entrou aqui. A Lúcia eu conheço. A Lúcia Reis. Seja bem-vinda. Sou psicóloga e psicopedagoga. Toda terça-feira, às 19h30, a gente faz o nosso encontro, que é a nossa live semanal. Hoje a gente tá fazendo um dia diferente, porque terça-feira eu não estava bem. Mas toda terça-feira, 19h30, a gente tem a nossa live, onde a gente traz algum tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E esse tema, né, da nossa série de lives sobre TOD, foi um tema pedido pelas mães, porque 40% das crianças que têm TDAH também vão apresentar TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. Então, 40% é um número bem significativo, né? É um número bem grande. Mas, ao mesmo tempo, muitas crianças que não têm TOD, né, que têm TDAH, mas não têm TOD, estão sendo diagnosticadas com TOD de forma equivocada. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse transtorno para a gente entender quando que é TOD, quando que não é TOD, tá? Pra gente não cair aí nessa armadilha, nós, né, principalmente nós profissionais, não caímos na armadilha de trazer um diagnóstico de TOD quando a criança não tem o TOD, ok? Então, o intuito dessa live de hoje é a gente esclarecer um pouquinho sobre esse perfil opositor desafiador, e na semana que vem eu vou trazer uma orientação maior em relação a quais são os tratamentos, né, mais indicados para crianças com TOD. Deixa eu ver aqui, ó. Perguntaram se o curso vai ser gravado ou ao vivo. Então, ele vai ter uma parte gravada e uma parte ao vivo, tá? Mas a aula ao vivo também vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, tá bom? Então, geralmente, né, o curso online, as pessoas têm receio, né? Ah, mas eu não posso assistir, nesse dia eu não posso. A gente sempre, quando tem aula ao vivo, a aula fica gravada na plataforma, depois quem não puder estar presente ao vivo pode assistir depois, tá? Mas tem algumas aulas gravadas e algumas ao vivo. Semana que vem, meu ar aqui deu problema. Semana que vem eu vou explicar direitinho para vocês como que vai funcionar o curso, tudo direitinho, o dia que vai abrir inscrição, as aulas que terão, qual o perfil, para que vocês já saibam tudinho, né? Para fazer uma boa escolha, né? Tomar uma decisão consciente do que o curso vai oferecer, né, e como ele vai funcionar, para que você possa entrar no curso sabendo como tudo funciona, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Já conversamos bastante aqui, né? Primeira coisa que eu quero trazer, na verdade eu já até falei aqui, mas é importante eu frisar novamente, né? O TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ou positivo desafiador, ele é um transtorno que é muito comum aparecer junto com o TDAH.
Então, em torno de 40% das crianças que têm TDAH também vão apresentar o TOD como, a gente chama de comorbidade, né? Como um transtorno a mais, como um transtorno que aparece junto com o TDAH. 40% é um número significativo, né? Mas não é o total. Nem toda criança com TDAH vai apresentar TOD. E a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque eu acompanho, né, muitas famílias de TDAH, tem um grupo no WhatsApp só para mães de TDAH e tem mais de 300 mães, deve ter, sei lá, em torno de 350 mães de TDAH nesse grupo. E eu converso muito com as mães, todos os dias eu tô lá conversando com as mães. E é muito comum as mães relatarem, né, que os médicos, né, o psicólogo, ou o médico, enfim, o profissional que está atendendo a criança, depois de um tempo, acha que a criança está com TOD. Muitas vezes eu atendo psicólogos para fazer supervisão e muitas levantam essa possibilidade do TOD porque a criança tem muita dificuldade de engajar em tarefas, em realizar tarefas no dia a dia, né? São vistas pelos pais como crianças desobedientes. E por serem desobedientes, elas são muitas vezes, né, consideradas crianças com TOD. É como se elas estivessem se opondo às regras e por isso tem TOD. E isso, gente, tem que ter muito cuidado, né? Essa live aqui é para mães, é para famílias, é para professores, mas também é para profissionais. Eu preciso chamar a atenção que o fato de uma criança ter um perfil mais opositor, mais desafiador, isso não torna essa criança portadora do TOD, tá? Ó, a Eliane, que é psicopedagoga, né, também vê isso nos atendimentos dela, né? Essa queixa dos pais trazendo, né, essa recorrência de reclamação de que os filhos não estão fazendo aquilo que eles querem, não realizam as atividades, não cumprem regras, não cumprem combinados e, por conta disso, acaba as pessoas achando que a criança tem TOD, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque um perfil desafiador, né, um perfil mais opositor, não necessariamente é TOD, tá? E essa avaliação, ela precisa ser muito criteriosa, né? A Eliane colocou, o médico avaliou TOD, a criança passava muitos problemas, família desestruturada. E, às vezes, pode ser o TOD sim, mas nem sempre é, tá? E eu vou dar aqui uma dica, né? É o pulo do gato, vamos dizer assim. Claro que não é só isso, a gente precisa fazer uma avaliação muito abrangente, né? Quem faz curso comigo de TDAH, a Eliane faz, a Elaine, né, faz comigo, outros profissionais, Suelen também, que entrou aqui, sabe que eu sempre falo, a avaliação, a criança chega com suspeita de TDAH, a gente não faz uma avaliação de TDAH, a gente faz uma avaliação completa, né? E dentro dessa avaliação completa, a gente vai chegar à conclusão ou não se aquela criança tem TDAH. E no TOD é a mesma coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Por que o TDAH e o TOD são tão comuns de aparecerem juntos, né? Primeiro, por uma questão genética. Tanto o TDAH quanto o TOD, eles têm áreas do cérebro em comum com dificuldades. E uma das áreas, né, a principal área, vamos dizer assim, que o TDAH e o TOD têm dificuldade no cérebro, né, é essa área frontal aqui, que é responsável pelas funções executivas. Então, tanto o TDAH quanto o TOD, eles compartilham de áreas no cérebro que estão com problema, ou que estão, né, em dificuldade, ou estão ali, que a gente pode falar de uma disfunção, né? Então, eles compartilham áreas do cérebro. Então, se mesmo as áreas do cérebro estão com dificuldade no TDAH e no TOD, é comum que eles apareçam juntos, porque se eu tenho uma dificuldade numa área que gera o TDAH, ele também acaba gerando o TOD. Nem sempre vai acontecer, a gente sabe disso, mas é bem comum, né? Como eu falei, 40%. Então, o TOD, ele tem um aspecto genético, sim, mas ele tem também um aspecto ambiental que acaba
criando uma vulnerabilidade que acaba sendo um fator de risco muito, muito significativo para o desenvolvimento do TOD, tá? A gente sabe, por exemplo, no TDAH, que o aspecto genético, ele é mais importante, ou é mais significativo, ele é mais preponderante em relação aos aspectos ambientais no TDAH. Então, o aspecto genético, ele é mais preponderante que o ambiental, e o aspecto ambiental, ele não causa o TDAH, mas ele pode atrapalhar bastante, ele pode intensificar bastante os sintomas, ok? No TOD, a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. A gente tem questões genéticas, né, predisposição genética, mas a gente também tem uma influência muito grande do ambiente, fazendo com que essa criança ela vivencie uma vulnerabilidade para o desenvolvimento do TOD, ok? E o que seria essa influência ambiental? Qual seria esse ponto de vulnerabilidade principal que, vamos dizer assim, detonaria o TOD naquelas crianças que têm uma predisposição? É a criança vivenciar, né, viver numa família que onde o perfil parental, né, o perfil educativo dessa família é muito inconsistente. As regras são inconsistentes. A consequência, né, que a criança vivencia por conta do seu comportamento também é inconsistente. Então, uma hora ela tem consequência, outra hora ela não tem. Uma hora aquela regra vale, outra hora aquela regra não vale. Uma hora aquela regra traz uma consequência, né, uma cobrança muito grande, outra hora aquela mesma regra não tem tanta cobrança assim. Com a mãe é de um jeito, com o pai é de outro. Então, um desautoriza o outro, né, nas questões das regras. Então, quando a criança tem uma predisposição genética, né, e ela, além de tudo, vivencia esse ambiente de inconsistência de regras e cobranças dessas regras, ela acaba encontrando uma brecha para começar a controlar esse ambiente. Então, se a regra que deveria ser aquilo que controla o ambiente, né, que controla o comportamento, que molda, né, a forma da criança agir, se essa regra está furada, se ela não tem consistência, a criança começa, dentro desse buraquinho ali que ela achou, né, desse espacinho de inconsistência que ela achou, de vulnerabilidade, ela começa a exercer poder e exercer controle sobre os pais e sobre o comportamento dos pais. Então, o que é muito comum acontecer? Pais com perfil que oscila entre o autoritário e o permissivo. Ora, eles são muito autoritários, brigam, punem, cobram com uma rigidez muito grande. E ora, eles são mais permissivos. Ai, deixa fazer, fecha um pouco os olhos, finge que não tá vendo, né? Ou não briga tanto, ou a punição não acontece. Uma vez acontece, outra vez não acontece. Então, essa inconsistência, ela é campo fértil para desenvolvimento do TOD. Então, isso a gente precisa ficar atento, porque como a própria Elaine colocou ali, né, que chegou lá o paciente dela, família com problema, né, questões ali, ó, deixa eu ver aqui, família desestruturada, né, criança passando muitos problemas, a gente tem que identificar, será que essa criança está sendo opositora, desafiadora, né? Será que ela não está cumprindo regras porque ela está se opondo, ela está numa atitude desafiadora com os pais, ou porque ela encontra um ambiente que seguir regra não é valorizado, né? E hora ela é cobrada, hora ela não é cobrada. Então a gente precisa ficar atento, porque isso pode acontecer e isso vai influenciar, sim, na nossa avaliação, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação muito criteriosa para não cair nas armadilhas, tá? Então, muitas vezes a criança chega no nosso consultório, né? E aí vamos falar do TDAH.
Criança com TDAH chega lá no nosso consultório e os pais começam a relatar que essa criança, ela é preguiçosa, né? Que geralmente é a fala do início, né? Depois, quando a gente começa a psicoeducar os pais, as coisas ficam diferentes. Mas no início tem muito isso. Ah, que meu filho é muito preguiçoso, ele é desobediente, faz muita birra, só quer fazer o que ele quer. Se eu falar para ele tomar banho, ele não quer tomar banho. Se eu falar para ele fazer o dever de casa, ele faz uma birra e não quer fazer o dever de casa de jeito nenhum. E aí, como os pais vão relatando muitos episódios, né, que na interpretação deles é desobediência, é o filho só quer fazer o que quer, não quer fazer nada do que os pais falam, o profissional pode inocentemente cair nessa armadilha de achar, então ele tem TOD, porque ele está se opondo às regras, ele está desafiando as regras que foram colocadas e ele não obedece, então ele tem TOD. E não é bem assim, gente. A gente tem que ter cuidado, tá? Para que a gente dê um diagnóstico de TOD, a criança precisa cumprir alguns critérios que estão muito bem definidos nesse nosso pequeno só que não, ó, nosso manual aqui, ó, enorme, né? Aqui, que é o DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, aqui, DSM-5-TR é a última versão, é a mais atualizada. Aqui tem os critérios de diagnóstico de todos os transtornos mentais, inclusive o TDAH e o TOD. Então, aqui vem definido quais são os critérios que a gente tem que observar numa criança, avaliar na criança, identificar na criança ou no adolescente, né, para que ele seja considerado TOD. Então, não é simplesmente pelo relato de que ela é desobediente, de que ela faz birra, de que ela só faz o que ela quer, ok? Existem critérios muito bem definidos e que esses critérios precisam ser cumpridos, né? E precisam ser frequentes, ter uma frequência além do que é esperado para a idade, ter uma intensidade além do que é esperado para a idade e trazer prejuízos significativos para a vida dessa criança e também para pessoas que convivem com essa criança, ok? Então não é simplesmente um relato de desobediência, de só quer fazer o que quer, né? Não é só esse perfil. Então a criança ela pode ter um perfil mais opositor, mas Débora, ó, é bem grosso. São muitos. E assim, a folhinha é fininha, né? Então, tudo isso aqui, ó, de etiquetinha são transtornos, tá vendo? Então, não dá pra gente achar que dá pra fazer um diagnóstico assim, de qualquer jeito, né? A gente precisa se aprofundar no conhecimento, estudar esse manual, tá? Porque, ó, vou dar só uma falinha pra vocês aqui. O TOD, ele pode ser confundido, sabe, com quantos transtornos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 transtornos que pode ser confundidos com TOD, que tem sintomas pouco parecidos com TOD. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, não é só a gente ver se ele tem aqueles critérios, a gente precisa fazer um diagnóstico que a gente chama de diferencial. O que é um diagnóstico diferencial? É um diagnóstico que a gente vai identificar as características e a gente vai identificar essas características e vai ver em qual transtorno essas características se encaixam melhor, ok? E como que a gente vai fazer isso? A partir da identificação do que está por trás dessas características. Então não pode ser uma avaliação superficial, tá? Mas isso é um papo mais para o nosso curso que a gente vai ter. Lá no curso a gente vai ter aula só sobre diagnóstico diferencial. Como é que a gente diferencia o TOD do TDAH? Como é que a gente diferencia o TOD do transtorno de conduta? Como é que a gente diferencia o TOD do transtorno bipolar? Entendeu? A gente vai ter essas aulas no curso, tá? Que tipo de prejuízo pode causar às pessoas que estão ao redor? Tá, vamos pensar assim. O prejuízo não
Pensa numa criança, uma criança com TOD que se opõe, é opositora aos pais, e ela, quando ela vai, por exemplo, vai num shopping, e chega no shopping, ela tem lá uma crise com os pais dentro do shopping, e ela tem todo aquele comportamento opositor, e ela entra em crise, e ela começa a chorar e às vezes até agredir, né, fisicamente os pais e tudo mais dentro de um shopping center. E eu não tô falando de uma crise de birra não, tá, gente? É uma crise dentro do transtorno. Isso traz prejuízo para os pais, porque sabe o que acontece? Os pais começam, igual uma criança que eu atendi há pouco tempo atrás, né, no início de fevereiro. Depois eu encaminhei essa criança porque o horário não dava para eu atender, eu acabei encaminhando. Mas era uma criança que os pais não saíam mais de casa com ela. Nem para ir a shopping, nem para ir à praça, nem para ir para casa de familiares, porque todas as vezes era uma guerra, era um show que acontecia. E aí, isso trazia prejuízos também para a família, entendeu? Que os pais começam um brigar com o outro, porque o pai acha que a mãe é muito, muito mole, e a mãe acha que o pai é rígido demais, e aí traz conflito no casal, começa a trazer prejuízo na relação com o filho, começa a trazer prejuízo para evitar sair em outros lugares, tá? Vamos lá, meu filho ainda não fechou o diagnóstico de TOD, eu não sei o que realmente ele tem, mas não é só TDAH. Sim, agora, é porque assim, gente, a nossa live é uma live para mães, né, para famílias. Eu sei que tem vários profissionais aqui, né, e é bom que estejam mesmo aqui com a gente, né, conversando. Então, tem coisas assim que eu não gosto muito de levantar muita discussão, porque eu não vou conseguir explicar com muita propriedade no nosso tempo aqui, tá? Mas o que às vezes eu percebo, tá? Isso não quer dizer que acontece sempre, em todos os casos. Mas o que eu percebo muitas vezes quando o caso de TDAH é um caso muito intenso, com muita desregulação, com muitas crises, que é muito, muito intenso. Porque assim, o TDAH é um transtorno que traz prejuízos, sim, tem crises emocionais, tem, a gente sabe, desregulação, mas não deveria ser algo generalizado, sabe? E às vezes acontece isso, não é porque a criança tem TDAH e TOD, mas é porque ela não tem nem TDAH nem TOD, ela tem um outro transtorno. Então a gente tem transtornos, por exemplo, como eu tenho uma paciente que ela no início foi suspeita de TDAH e depois chegou-se à conclusão que não era TDAH, era transtorno da desregulação do humor, transtorno disruptivo da desregulação de humor, que é um transtorno que é muito parecido com o TDAH, mas que tem um perfil um pouco diferente. Tanto é que é um transtorno que está ligado, né, aos transtornos que fazem parte do quadro de depressão. Então, o transtorno disruptivo da desregulação de humor também tem um perfil parecido com o TDAH, mas o foco na desregulação de humor, né, durante o dia é muito mais intenso do que o TDAH, que é uma coisa mais pontual, que é mais relacionado à situação de frustração. Então, assim, eu não gosto muito de levantar essa discussão, né? Enfim. Mas existem outros transtornos que podem ser confundidos com TDAH e que, às vezes, explicaria melhor os sintomas, entendeu? E, às vezes, a gente fica nessa dúvida, sabe? Poxa, meu filho tem TDAH, mas não é só TDAH, não é possível que seja só TDAH. Realmente, pode ser o TDAH e outra coisa, ok? Mas pode ser outra coisa só. E não foi feito um diagnóstico diferencial adequado, entendeu? Que não é simples, não é uma coisa fácil de se fazer, tá? Vamos lá. Diferenciar se a crise é uma birra ou outro comportamento, a gente vai ter que analisar cada caso, tá? Não é uma regra. Assim, se for uma birra assim, é birra. Se for assado, é outro comportamento. Então, a gente tem que avaliar cada caso, tá? Por quê? Porque o que vai diferenciar a birra, né, de um outro comportamento, primeiro é a idade da criança, né? Então, por exemplo,
A criança com 10 anos de idade, ele já não tá mais fazendo birra, né? Porque birra é característica mais de criança pequena. Mas, assim, a idade, a gente vai ter que ver se a criança tem um transtorno ou não, qual é esse transtorno e quais são as características desse transtorno, né? O que é esperado como comportamento disfuncional nesse transtorno. E a gente também vai ter que fazer uma identificação da função desse comportamento, ok? Porque a função do comportamento é que vai nos ajudar a definir qual é o tipo de comportamento que a gente está lidando. E aí o que vai fazer com que a gente descubra isso é a análise funcional do comportamento, tá? A gente tem que aprender, quem é psicólogo, a gente trabalha com TDAH, trabalha com TOD, tem que aprender ABA, tem que aprender análise funcional do comportamento. A aba não é específico para TEA, não é específico para autismo. Nós precisamos aprender a análise funcional do comportamento. Precisamos aprender porque a gente precisa fazer a identificação desses comportamentos. Inclusive, a análise funcional do comportamento nos ajuda, inclusive, na avaliação, tá? Então, já vou aproveitar aqui que teve essa pergunta, que teve esse comentário, já vou até fazer uma diferenciação aqui do TDAH e do TOD. Peraí. Deixa eu só responder aqui uma outra. Eu estou quase nesse ponto, não tenho mais vontade de sair com ele. Aí, Débora tá colocando aqui exatamente, né? Um depoimento de uma mãe e fica mesmo. Por quê? Porque em casa, por mais que ele dê lá as crises dele, você ainda consegue dar uma contornada, uma controlada, mas na rua a coisa fica mais complicada, né? E além das vezes os pais se sentirem com vergonha, né, e tudo mais, mas às vezes não é só a questão de vergonha, às vezes também é uma questão de você não conseguir manejar esse comportamento, e aí fica uma situação realmente muito difícil, né? Então vamos lá. Vou diferenciar para vocês aqui um comportamento mais opositor, ou um comportamento mais difícil, né, de engajamento do TDAH para o TOD. Para vocês entenderem a diferença, tá? Pode aparecer os dois juntos? Pode, mas a diferença é só para vocês perceberem que não é a mesma coisa. Por exemplo, o TDAH, quando ele não quer fazer uma atividade, como, por exemplo, tomar banho, fazer o dever de casa. Vamos pegar o dever de casa, tá? O TDAH, quando ele não quer fazer o dever de casa, não é porque ele está se opondo à regra de fazer o dever de casa, não é porque ele está desafiando os pais, descumprindo a regra, ele está, sabe, desafiando, querendo controlar os pais, não aderindo à regra de fazer o dever de casa. Não é por isso. O TDAH, quando ele não quer fazer o dever de casa, é porque ele está com um comportamento de fuga ou esquiva. Fuga ou esquiva de uma atividade que para ele, aliás, para o cérebro dele, é de alto custo. O que é uma atividade de alto custo? É uma atividade que vai exigir desse cérebro um engajamento maior, uma energia maior, gastar mais combustível para realizar. Então, todas as atividades que são chatas, monótonas, repetitivas, que envolve sequenciamento, né, passo a passo, sequenciamento, e que a criança não tem motivação e não vê sentido, o cérebro vai tentar procrastinar, vai tentar empurrar para frente, vai tentar fugir. Então, quando a gente faz a análise funcional do comportamento, né, de uma criança com TDAH, quando ela não quer fazer o dever de casa, geralmente a gente chega à conclusão na análise funcional que a função daquele comportamento de começar a chorar, de começar a fazer birra, né, de não querer fazer atividade, é um comportamento de fuga daquela atividade que para o cérebro dela é uma atividade que é muito chata, que é uma atividade que ela não consegue ter motivação para iniciar, ok? Então esse é o perfil da desobediência, né, vamos dizer assim. A criança está me desobedecendo, não quer sentar para fazer o dever de casa. Não, ela não está desobedecendo, ela está fugindo de uma tarefa
que para o cérebro dela é chata, monótona, repetitiva, vai exigir dela um esforço mental prolongado. Ela não vê sentido naquilo, ela não tem motivação para fazer. E aí ela vai tentar fugir, ok? No TOD é diferente. Qual é a função do comportamento do TOD? Quando ele não quer executar uma tarefa, quando ele não quer seguir uma regra. O TOD, ele quer controlar o ambiente e controlar as pessoas. Ele quer disputar poder. Ele quer definir onde, como e quando ele vai fazer as coisas. Então, ele quer estar no poder de decidir o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, como ele vai fazer, onde ele vai fazer e até com quem ele vai fazer. Então, é diferente a função do TOD, do comportamento no TOD, e a função do comportamento TDAH. Conseguem perceber essa diferença? Porque o TOD, ele tem uma resistência, ele tem uma recusa em se submeter às situações, aliás, às solicitações feitas pelas figuras de autoridade. Submeter às regras que foram dadas por uma figura de autoridade. Que aí, no caso, pode ser pais, pode ser professores, enfim. Alguém que esteja hierarquicamente numa posição de solicitar ou impor regras para ele. Ok? Então, quando o TOD não quer fazer o dever de casa, não é porque ele quer fugir daquilo, porque aquilo é chato. Não, é porque ele não quer fazer, porque ele é que decide se ele vai fazer ou não. Ele é que decide quando que ele vai fazer. Agora ele não vai fazer, ele vai fazer depois. E isso, gente, não é só com tarefas chatas, com tarefas que não dão prazer para a criança. Porque no TDAH, se você falar para ele fazer o dever de casa, ele vai entrar em guerra. Mas se você mandar ele jogar videogame, ele vai. Né? Agora, o TOD, o nível de oposição e desafio é tão grande que ele se opõe e desafia até nas atividades que ele tem vontade de fazer. Por quê? Porque ele quer que seja do jeito dele. Então, não adianta só ser aquilo que ele quer, mas tem que ser do jeito que ele quer. Então, às vezes, você tem uma criança que adora sorvete. E aí você chama a criança para tomar sorvete. Ela vai toda empolgada. É uma coisa que ela gosta. Mas se não for a sorveteria que ela quer, o horário que ela quer, o sorvete que ela quer, do jeito que ela quer, ela vai se opor do mesmo jeito. Porque não é só a atividade em si, é como a atividade vai ser feita também, tá? Hoje meu filho tinha lição de casa para fazer, como ele tinha médico à tarde, eu falei para ele fazer logo após o almoço. Ele começou a discutir porque queria fazer depois, porque a lição era pequena. Sim, então, Débora, olha só. Independente de ter um TOD aí também, mas vamos pensar no TDAH, né? Crianças com TDAH, elas costumam ter dificuldade de flexibilidade cognitiva. Então, elas costumam ter mais rigidez de pensamento, né? Rigidez cognitiva. Essa flexibilidade cognitiva é um pouco mais difícil para o TDAH. Então, quando a gente muda as regras do jogo, ou quando a gente muda a rotina, geralmente é um momento onde dá ruim, né? Porque ela tá com a cabeça para fazer uma coisa do jeito que ela imaginou, e para ela mudar, ela se desorganiza. E aí acaba entrando em crise, né? É diferente do TOD. Por quê? Porque a criança com TDAH, quando ela pensa uma coisa do jeito dela e aquilo não sai do jeito que ela imaginou. Então, por exemplo, ela chegou em casa, ela poderia estar imaginando que ela ia jogar, né? Como você colocou, ele queria jogar. Então, que ela ia jogar e depois ela ia no médico e depois ela ia fazer o dever. Ela colocou isso na cabeça, tá? E aí você inverteu a ordem das coisas. Ela se sentiu o quê? Frustrada. Se ela se sentiu frustrada, ela entra em sofrimento. E esse sofrimento faz com que ela tenha essa desregulação. Porque ela
quer fugir do dever de casa, que é chato, para fazer o que ela gosta, que é jogar videogame, ok? Isso seria a explicação do comportamento do TDAH. Se for o Todd, ele não vai querer fazer o dever antes, não é porque ele imaginou que as coisas iam ser daquele jeito, ele tá frustrado porque não tá acontecendo do jeito que ele quer. Ele não tá frustrado. Ele simplesmente não aceita que seja daquele jeito. Então, o sofrimento que a gente percebe no TDAH é o sofrimento da frustração, entendeu? A criança tá frustrada porque não vai ser do jeito que ela imaginou, do jeito que ela queria, e essa frustração gera um sofrimento para ela e ela se desregula emocionalmente, a ponto de agredir verbalmente, agredir até fisicamente, se for o caso, tá? Mas o Todd não, ele não fica frustrado porque a coisa não saiu do jeito dele. Ele simplesmente se opõe àquela regra, bate pé firme e ele não aceita. Só que ele, para impor o jeito dele, ele se desregula e ele vai ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais desregulado, porque ele quer impor de qualquer jeito o jeito dele. Entendeu? É diferente. No dia a dia, talvez os pais tenham um pouco de dificuldade para perceber essa diferença, né? Precisaria de um pouco mais de orientação, um pouco mais de treino, né, com psicólogo para conseguir perceber essa diferença. Mas nós que somos profissionais precisamos treinar o nosso olhar e precisamos buscar informações ali, né, do comportamento da criança para fazer uma boa análise funcional e identificar essas diferenças. Porque são essas sutilezas nas diferenças, porque o comportamento de birra, o comportamento de desregulação é o mesmo. Mas o motivador não é o causador. O causador é o dever de casa, né? Mas o motivador, o que fez essa criança se desregular diante do dever de casa é diferente no Todd do TDAH. E é essa avaliação diferencial que a gente precisa fazer quando a gente é profissional, tá? E ter cuidado, porque senão a gente bota tudo na conta do Todd e aí, né? Para driblar o opositor, podemos agir de forma contrária para a criança fazer o correto? Não necessariamente. Olha só, para o Todd, as regras precisam estar muito bem claras, bem definidas, mas elas não podem ser regras rígidas e inflexíveis. Não pode ser flexível, inconsistente, mas também não pode ser autoritária. As regras, elas precisam ser claras, as consequências também, que ele precisa saber que ao escolher não seguir aquilo, ele vai ter a consequência da própria escolha dele, não é uma punição, mas é uma consequência da própria escolha. E a partir do momento que a gente faz a análise funcional junto com os pais, a gente consegue identificar quais são os gatilhos desse comportamento, que são os antecedentes, e a gente também consegue identificar quais são os reforçadores, porque muitas vezes os pais reforçam o comportamento opositor dos filhos sem querer, tá? Uma das formas de reforçar é cedendo, né? Mas existem outras formas também, tá? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente às vezes é um pouco mais rígido e aí dá uma punição para a criança. Depois que se dá a punição, às vezes os pais, né, principalmente as mães, elas se sentem culpadas pela punição que deu. E aí vai lá, e aí dá carinho pro filho, e aí, entendeu? Aí compensa com um excesso de atenção aquela punição que ela deu. Então, são comportamentos que muitas vezes reforçam a oposição dos filhos, tá? Então, a rotina precisa estar bem estruturada, as regras precisam ser consistentes, os pais precisam falar a mesma língua, né? E as regras precisam ser consistentes. E existem algumas especificidades na comunicação para a gente poder se comunicar de forma mais assertiva com o Todd, porque a nossa forma a forma como a gente se comunica pode ser gasolina no fogo, entendeu? Então, a criança está se desregulando, porque assim, gente, como é que funciona, tá?
O TOD, ele tem o que a gente chama de fluxo pulsional opositor desafiador. O que é esse fluxo pulsional? É uma energia. Então, quando ele vem, vamos botar aqui, os pais estão aqui, tá? E aí os pais colocam uma regra. A criança, ela começa com aquela energia opositora e começa a jogar essa energia nos pais. Essa energia que ela joga nos pais não é pessoal. Muitas vezes os pais ficam magoados, ficam se sentindo, né? Porque o filho falou que não ama os pais, que odeia os pais, xinga os pais, né? Muitas vezes os pais ficam magoados, mas isso não é pessoal. Ele tá jogando essa energia nos pais porque os pais representam a regra que ele está se opondo, ok? Então, quando o filho, né, com TOD, ele vem com essa energia e joga aqui, se os pais não souberem receber essa energia de uma forma adequada, o que os pais vão fazer? O filho joga a energia, os pais vão fazer, sabe o quê? Jogar de volta. E aí o filho vai fazer o quê? Jogar de volta. E o pai vai jogar de volta. E o filho vai jogar de volta. Só que toda vez que essa energia vem e volta, ela cresce. E aí a coisa vai crescendo, 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 até chegar a um ponto que ninguém aguenta. Ok? Por que ninguém aguenta? Principalmente os pais não aguentam. Porque o filho, quanto mais ele se opõe, e ele encontra a barreira aqui, mais a energia dele, opositora, vai crescendo. E os pais, quanto mais eles ficam nesse embate com o filho, mais a energia deles vai diminuindo. Então, o que acontece? O filho vai cada vez ganhando mais terreno, ficando mais forte na oposição, e os pais vão se cansando, perdendo energia e ficando cada vez mais dominado por esse filho. Isso que a gente não pode deixar acontecer, tá? Por isso que os pais têm que saber como recebe essa energia e como canaliza essa energia para algo positivo. E a comunicação é uma das formas, tá? Como que a gente coloca essas regras, como que a gente consequencializa o comportamento, como que a gente cobra a regra, como que a gente se comunica com essa criança. Tudo isso faz parte do tratamento que a gente faz, tá? E aí semana que vem a gente vai falar sobre o tratamento padrão ouro do TOD. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ok? Ficou bravo, começou a xingar e bater em mim, no pai dele, que precisamos chegar ao extremo. Aí ele apanhou do pai e veio descontar em mim depois. Aí foi o que eu acabei de falar, Débora. Vira uma bola de neve, de agressividade, vira uma bola de neve. E sabe o que acontece? Vou dizer uma coisa pra você. Ele, mesmo tendo apanhado, mesmo tendo feito o que fez, ele ganhou. Por que ele ganhou? Porque ele conseguiu o que ele queria. Ele pode até não ter jogado, mas ele também não fez o dever de casa. Entendeu? Ah, mas Juliana, mas ele fez depois. Tá, mas ele fez depois. Ele não fez na hora que vocês falaram. E aí, como ele não fez na hora, ele ganhou tempo. Isso pro TDAH já é suficiente. Entendeu? Entendeu como a gente, sem querer, a gente reforça o comportamento? E assim, a gente faz isso porque a gente não sabe como lidar, né? Na hora ali, o fogo tá pegando e a gente não sabe o que fazer. Ao invés da gente jogar, a gente só tem álcool na mão. A gente não tem água. Se o fogo tá subindo, a gente joga o álcool mesmo. Entendeu? Por isso que a gente tem que tirar o álcool da mão e ficar com a água na mão. Pra hora que começar o fogo a crescer, a gente saber, a gente jogar a água ao invés de jogar o álcool, tá? E isso faz parte do tratamento, porque aí o tratamento vai envolver essa orientação de pais para que vocês consigam lidar melhor com esses comportamentos. Oi, Flávia, boa noite. Saudade também. Ele bate em nós dois, xinga, não obedece, não aceita, às vezes joga objetos. Sim. Então, Débora, é importante investigar se não tem alguma comorbidade, como a gente falou, né? Se o TOD ou alguma outra comorbidade. Mas, ainda que não tenha, que seja o TDAH, o que acontece? Esse comportamento vai cada vez crescendo mais. Porque, olha só, vamos pensar que a primeira vez que isso aconteceu, ele teve esse comportamento no nível X. E aí conseguiu o que ele queria. Na próxima vez que aquilo acontecer, ele não vai começar do zero, ele vai começar no nível X. Do nível X para cima.
Aí vamos dizer que x mais 2 ele conseguiu de novo o que ele queria. Na próxima vez que ele for, né, estar diante daquela situação, o que acontece? Ele não vai começar do 0 nem do x, ele vai começar do x mais 2. Então, ele já, cada vez, aquele comportamento vai ficando ele já começa mais intenso, entendeu? E aí, fica muito difícil da gente lidar, né? A gente tem que realmente aprender a lidar com isso e não é fácil. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Opa. Peraí que eu tô toda enrolada aqui, gente. Tem vontade muitas vezes de entregar ele pro conselho tutelar. Tem hora que dá vontade de sumir, né? Mas filho é filho, né? E assim, se os pais, que são as pessoas que mais amam a criança, não estão dando conta e não estão, assim, vai ficar gravado assim, tá? Vai ficar gravado assim. Não estão dando conta, ou também, ou estão desistindo, você imagina o resto da sociedade, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é buscar um profissional que vai te ajudar. Não sei, Débora, se seu filho está fazendo terapia, né? Se não tiver, é importante que faça, mas você procure um profissional que trabalha com análise do comportamento, que trabalha com terapia comportamental, para poder te ajudar a manejar esses comportamentos disfuncionais, tá? Porque sozinha você não vai dar conta. E eu vou te falar, não adianta encher ele de punição. Não vai resolver. Porque se resolver, se bater nele, tô dizendo pra você não bater ou não punir, não é minha função aqui dizer pra você o que você tem que fazer. Só tô dizendo que não vai funcionar, tá? Não tô dizendo pra você deixar ele fazer o que ele quer, já que a punição não funciona, faz o que quer. Não é isso. Tô dizendo que você precisa de ajuda de um profissional qualificado, que trabalhe com análise do comportamento, que trabalhe com terapia comportamental, para poder te ajudar a fazer uma boa análise desse comportamento e te treinar para você poder manejar esse comportamento, tá? Ele vai falar tudo que ele acha que vai te atingir. Entendeu? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Então, gente, vocês entenderam que um comportamento do TDAH e do TOD, que parece ser o mesmo comportamento, ele é diferente, né? Ele não é a mesma coisa, ele não tem a mesma função, e por isso, por não ter a mesma função e não ter a mesma motivação, eles são comportamentos que a gente precisa também lidar de forma diferente, tá? Você lidar com uma criança que tá tendo um comportamento de birra, né? Birra, quando a gente fala birra, é choro, criança que chora, se bate, joga coisa, né? Esse comportamento, quando ele tem a função de fuga, de fugir de uma atividade, você vai lidar com esse comportamento de uma forma diferente de quando esse mesmo comportamento tem a função de controlar o ambiente. Ok? Então, saber a função do comportamento também ajuda a identificar quais são as medidas, né, que a gente vai tomar a partir daí. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre análise funcional do comportamento, no meu canal do YouTube, aqui no Instagram também, mas no canal do YouTube é mais fácil de achar. Tem 2 séries de lives, se eu não me engano, cada série tem 5 lives, onde eu explico passo a passo de como fazer a análise funcional, identificação da função, como você vai manejar o comportamento. Tem lá no meu canal do YouTube, tá? É a série ABC do comportamento. Procura lá, se você não achar, me manda uma mensagem que eu especifico melhor qual é o nome da live, para que você ache e assista, porque tá explicando lá o passo a passo de como fazer, tá? Vamos lá. Então, a análise funcional é importante, tá? E a gente, né, que trabalha com a criança, a gente vai ensinar para os pais a fazer essa análise e a identificar a função e a manejar o comportamento inadequado, ok?
E aí, gente, dentro dos critérios diagnósticos, então a gente já entendeu que às vezes aquele comportamento que parece ser desafiador, parece ser opositor, não necessariamente é um TOD, tá? Existem diferenças. E para ser TOD, a criança precisa ter um comportamento, né, uma dificuldade de acatar e seguir regras que são impostas ou que são definidas por figuras de autoridade, ok? Então, a criança ela vai ter um padrão. Olha só, o que é padrão, gente? É algo que muda toda hora? Não, é uma coisa que é constante. Então, a criança com TOD, ela tem um padrão recorrente e persistente. Então, é um padrão de comportamento que persiste, tá? Que é recorrente e persistente. Um padrão de comportamento negativo, desafiador ou hostil direcionado a figuras de autoridade. Ok? Então, não é qualquer comportamento. E aí, pra gente fechar um diagnóstico, né, eu vou falar aqui de uma forma mais superficial, porque não é o nosso objetivo aqui, né, fazer uma aula de avaliação, mas a gente tem três grupos, três critérios que a gente precisa analisar na hora da avaliação, tá? O critério A, o critério B e o critério C, ok? No critério A, a gente vai avaliar 3 categorias e dentro dessas 3 categorias tem 8 sintomas e a criança precisa cumprir 4 desses 8 sintomas, ok? Então, no critério A, a gente tem 3 categorias que, somadas, a gente dá 8 sintomas e que a criança precisa cumprir pelo menos 4, ok? E aí a gente tem a categoria do humor raivoso e irritável, a categoria do comportamento questionador desafiante e a categoria do comportamento que a gente chama de índole vingativa. Então, vocês estão percebendo, só da gente falar das categorias, que não é só uma desobediência, que é muito mais do que isso, né? Então, o critério A, a gente vai analisar 8 sintomas dentro dessas 3 categorias que eu falei para vocês, e a criança tem que cumprir pelo menos 4. Só que esses 4 tem que ser numa frequência muito maior do que as crianças da idade dela, uma intensidade também muito maior do que da idade dela, tá? Critério B diz que, além desses mínimo 4 sintomas que ela tem que ter, esses sintomas têm que trazer sofrimento para o indivíduo ou para os outros que estão vivendo no contexto que ela vive. Tem que causar prejuízos no funcionamento dessa pessoa, dessa criança, o funcionamento social, educacional, profissional ou de áreas importantes da vida dessa criança. Dessa pessoa, né? Porque não é só criança que tem TOD, tá? Ok? Então, além dela cumprir no mínimo 4 sintomas que vão persistir ao longo do tempo, numa intensidade bem alta, ela também tem que trazer sofrimento e prejuízos, tá? Para essa criança. E o critério C é os sintomas não estarem acontecendo quando um outro transtorno tá mais em evidência. Então, aqueles critérios precisam ser não podem ser melhor explicados por outro transtorno, ok? E aí a gente tem três níveis de gravidade do TOD, tá? Que também eu fiz até a caixinha de perguntas, foi a pergunta que mais apareceu. Meu filho pode ter TOD só em casa, só com a mãe, e não ter TOD na escola? Sim, tá? E quais são os 3 níveis de gravidade do TOD? Leve, moderado e grave. O que isso significa?
que o TOD de nível de gravidade leve é quando o TOD aparece apenas em um ambiente ou com uma única pessoa. Então, por exemplo, quando o TOD é só em casa, mas não aparece na escola, não aparece em outros lugares. É só com a mãe, mas não é com outras pessoas. Ok? Moderado é quando o TOD aparece no mínimo 2 ambientes. Então, em casa e na escola, por exemplo, tá? Deixa eu abrir aqui, peraí. Isso, dois contextos. Então, é quando aparece, a criança apresenta os sintomas em casa e na escola, ou em casa e em um outro ambiente que ela convive, tá? É aí moderado. E grave é quando os sintomas estão presentes em 3 ou mais ambientes. Ok? Bem, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, né? Chamar muita atenção em relação, gente, a esse diagnóstico de TOD. Para você que é mãe, você que tem, né, que é família aí de crianças com TDAH, cuidado com esses múltiplos diagnósticos. Às vezes eu vejo, tem TOD, tem TDAH, tem autismo, tem não sei o que. Gente, calma. Os transtornos, eles têm comportamentos que são comuns. Então, ele pode ter um transtorno com comportamentos comuns. Às vezes, se a gente for olhar só para o sintoma, a gente vai dar diagnóstico para cada sintoma. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? A criança pode ter TEA, TDAH e TOD, ela até pode, mas isso não é uma coisa recorrente. A gente tem que ter cuidado com esses diagnósticos múltiplos, né? Então, para você que é mãe de TDAH, né, ter um pouco mais de atenção, né, em relação a isso. E para você que é profissional também, né, poder fazer esse diagnóstico diferencial, se aprofundar. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o tratamento, né? A gente vai falar sobre o tratamento padrão ouro, aquilo que é mais indicado no tratamento do TOD. A gente vai falar um pouquinho, vou dar algumas dicas para vocês dentro do tratamento e eu vou explicar também para vocês o curso, né, o mini curso de TOD. É um curso para profissionais, mas mães e professores que quiserem fazer, podem fazer, porque vocês vão aprender um pouco mais sobre TOD, mas ele foi pensado para psicólogos e psicopedagogos, ok? E é um curso que vai tanto trazer ali orientações, né, um guia de avaliação e um guia do tratamento do TOD, tá? Ele não é um curso muito esmiuçado e aprofundado, como é o meu curso de TDAH, mas ele vai te dar aí um norte do que é importante você saber para poder começar, para poder fazer uma boa avaliação de TOD e também para fazer o tratamento aí no seu consultório, ok? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o TOD? Alguma coisa? Podemos encerrar. Então, semana que vem, terça-feira, 19h30, a gente vai estar aqui no nosso Papo de Mãe, onde a gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto sobre TOD. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, terça-feira, 19h30, a gente se encontra. E qualquer coisa, é só falar comigo aqui nas redes sociais, lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente continua batendo esse papo, tá bom? Um beijo para vocês e até terça.